Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ronaldo Rafael, autor do livro Almanac 1234, e acredito que depois da Revolução Industrial e da Era do Conhecimento, chegou a hora ou a era de tomar as melhores decisões. Estou gravando vídeos sobre o livro Almanac 1234 e o vídeo de hoje é sobre mudanças. Dizem que nos movemos pelo amor ou pela dor. Também dizem que a morte é a única certeza da vida. Bom, algumas religiões e muitos acreditam que a morte não é o fim, que depois da morte há uma outra vida. Bom, se a gente acredita que depois da morte não é o fim, há uma mudança para uma outra vida, então a morte não é a única certeza da vida. A mudança é a única certeza da vida. Bom, então se mudar já é a única certeza da vida, então precisamos acreditar que mudança é a única certeza da vida. E se mudar é a única certeza da vida, bom, temos exemplos reais. A gente, depois da fecundação, sofre mudanças drásticas a vida inteira. Veja, pensa comigo. Depois que a gente fecunda, dia a dia, semana a semana, a gente muda constantemente na barriga de nossas mães. E quando a gente nasce, vocês já pararam para pensar? A gente está na barriga da mãe, ali, apertado, úmido, totalmente cheio de água e no escuro. E quando a gente nasce, aberto, luminosidade total e sem água, tudo seco. Que choque! Pensa bem, úmido, fechado, escuro. E de repente, ar seco, luz. Que mudança é essa? A gente já nasce uma mudança completa. Como diria Galvão Bueno, haja coração. A gente já nasce numa mudança extrema. Será que é por isso que a gente chora? Bom, teste para cardíaco. Depois que a gente nasce, a gente aprende a engatinhar, a andar, a mamar, a comer, a beber. A gente cai, a gente reaprende, a gente aprende a lidar com as mudanças do corpo. A gente aprende e reaprende constantemente. A gente evolui em corpo e no psicológico. Mas a gente toda hora vai estar mudando alguma coisa e toda hora a gente vai estar aprendendo. A gente vai aprender com as frustrações, com as vitórias, e a gente tem que entender que às vezes a gente estabiliza e acha que está tudo certo, mas não está. Vai vir uma mudança depois e outra mudança, e tudo muda, é sem fim isso. Porque quando a gente vai para o auge da vida, lá na frente também a gente começa no envelhecimento a descer. Então a gente precisa entender e aceitar que a vida sempre vai ser uma completa mudança. Quem aceita isso vive melhor. Quem entende isso antecipa os passos e vai ter maior compreensão e se adaptar melhor à vida. Para quem tem a oportunidade de ter filhos, o filho da gente vai passar pela mesma coisa que a gente passou. Ele vai aprender a engatinhar, andar, tudo que a gente viveu. Mas ele vai nascer num mundo completamente diferente do nosso. Bom, o mundo físico está aí, ele é todo igual. Mas os valores, as crenças, a educação, o jeito de lidar, os hábitos, costumes, as leis, tudo vai ser diferente. Então não adianta a gente querer impor as mesmas coisas do jeito que a gente tinha. Ah, na minha época era assim. A gente vai ter que ensinar os valores, a questão da ética, a questão de como se comportar, de como lidar, mas a gente não vai poder educar exatamente como foi, porque as coisas evoluem muito. A gente tem que sim lidar com aquela educação, a questão de educação, de valores, mas a gente não vai conseguir fazer exatamente como foi, porque as coisas mudam e a gente vai ter que se adaptar a essas mudanças. O maior aprendizado que a gente pode dar para eles é que eles sejam espertos, que eles enxerguem as coisas, que eles tenham poder de adaptação. Porque na vida selvagem, não é o mais forte que ganha,
não é o mais rico que vai ganhar, é quem tem maior poder de se adaptar às circunstâncias. As pessoas que mais se adaptam são as que mais têm chance de se superar, de se adaptar aos obstáculos. Então, se a gente conseguir criar nossos filhos, dar poder de adaptação, dar instrumentos psicológicos para eles conseguirem enfrentar e se adaptar às diversidades, às frustrações, melhor vai ser. Então, esse é o grande instrumento que a gente precisa trabalhar. Vamos voltar a alguns exemplos, vamos voltar na natureza e dar alguns exemplos. As 4 estações são exemplos reais de mudança. São ciclos de mudança completa nas estações do ano, e olha como os bichos se adaptam, né? A migração de aves e alguns animais é clara. O bicho não tem GPS, não tem mapa, não tem calendário, e ele já percebe a necessidade de mudar de um lugar para outro, porque ele precisa se adaptar. E geração a geração, os bichos, sem se avisarem e tal, eles sabem o momento certo de sair de um lugar para outro, num poder de adaptação incrível. Dom João, quando saiu fugido de Portugal, que Napoleão invadiu as suas terras, chegando ao Brasil com risco de não poder voltar a Portugal, ele investe no Brasil e o Brasil tem seu maior momento de desenvolvimento. Veja bem, ele fez uma mudança extrema. Nunca o Brasil sofreu tamanho investimento nas mãos de Portugal quanto naquele momento, porque ali ele tinha a chance de não voltar e ficando no Brasil, ele precisava investir no Brasil. Foi um investimento importante. As leis, por vezes, registram uma mudança que já está em evidência, já está sendo praticada. Às vezes, a lei vem, é escrita, mas muitas vezes não é seguida. Ela demora anos para ser praticada. A lei não é um sinal de mudança real. Agora, uma teoria que eu acho brilhante, eu vou ler aqui para não perder nenhuma informação importante. Rudolf Steiner nasceu na Croácia em 1861 e viveu por 64 anos. Ele é autor da teoria do setênio, ou ciclos da vida. Ele conta que a cada 7 anos tudo na nossa vida muda. E muda ciclos de comportamento, mudanças corporais, e que impõem um aprendizado completamente diferente. É muito interessante. Eu até entendo, essa teoria tem mais de 100 anos, e hoje com a medicina, né, com os cuidados que a gente tem, com toda a evolução que sofreu, pode ser que o 77 não casa ali perfeitamente, e vai além dos 70 anos, como ele definiu, mas é incrível. Um exemplo rápido, vamos passar aqui por eles. Do 0 ao 7 é a fase do ninho, onde inicia a vida e é completamente dependente dos pais. Começa a formação sensorial e percepção. Dos 7 aos 14 é a fase da troca, onde o corpo muda, os dentes são renovados por permanentes. Também é a fase que as crianças começam a enxergar o mundo, é uma janela do mundo. É uma fase importante de descobrimento. Dos 14 aos 21 é a fase da puberdade, ou da crise de identidade, onde a mulher menstrua, o menino fica fértil, onde definitivamente a fase da infância e criança ficam para trás, passam a enxergar a cidade onde moram, o mundo e as outras relações. Dos 21 aos 28 é a fase dos limites, onde homens ficam mais fortes, mulheres mais férteis. Fase também emotiva e de dúvidas sobre as decisões e a busca do caminho. Dos 28 aos 35 é a fase organizacional, fase de realizações. Dos 35 aos 42 é a fase da crise de identidade, onde os cabelos começam a ficar brancos, os cabelos caem e passa a ter a dúvida do que fará adiante. Dos 42 aos 49 é a fase do altruísmo, onde o corpo cansa, a menopausa aparece para as mulheres e as dúvidas são sobre os relacionamentos, sobre a produtividade, bem como a necessidade de encontrar atividades prazerosas. Dos 49 aos 56 é a fase de ouvir o mundo, onde a vitalidade declina e as preocupações com a instabilidade financeira e moral aumentam. Dar mais valor aos pensamentos do que ao físico. Momento de grande reflexão sobre a vida.
Dos 63 aos 70 é a fase da sabedoria, onde perde a visão e a audição. Os dentes e os ossos ficam mais fracos. E a real urgência dos cuidados da saúde e financeiro. Bom, ele resume aqui, né, de 7 anos até os 70, momentos importantes da vida, momentos drásticos. Eu me espelhei muito, eu me reconheço nesses, acho que todo mundo se reconhece mais ou menos nessas etapas. Ali a gente vê, né, a ideia do adolescente, a crise dos 30, várias coisas ali, né? Eu me reconheço muito e espero que vocês também. E isso, por si só, já não seria fácil, só que a gente, como ser humano, em cada etapa da vida a gente evolui, a gente pensa diferente, só que ao longo dos anos a sociedade também pensa diferente, então não é só a gente consigo mesmo, a sociedade muda, e aí vem, né, uma pandemia como essa que também muda questões importantes de ir e vir, né, de estar presencialmente com outros, de usar a máscara, as coisas se transformam. Então a gente, além de mudar e se aceitar, além da sociedade mudar, né, vem mudanças extremas como essa. Então a gente tem que ter um poder de adaptação muito grande a tudo isso. Bom, mas não sou só eu que estou falando isso, né? Heráclito de Éfeso nasceu em 540 a.C. e nasceu na Turquia. Foi considerado o precursor da dialética e um dos fundadores da metafísica. E ele dizia o seguinte: muito estudo não ensina compreensão. Então, só estudar e não entender, não compreender, né, não vai levar a nada. Só decorar não muda ninguém. E nada é permanente, exceto a mudança. Não precisa falar mais nada sobre esse tema. Immanuel Kant nasceu em 1724 na Rússia, viveu por 80 anos. Considerado um dos principais filósofos da era moderna, fala sobre moralidade, natureza do tempo e do espaço e da ciência. E aí ele diz o seguinte: quanto mais amor temos, tanto mais fácil fazemos a nossa passagem pelo mundo. Toda forma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Então, na primeira frase, ele está dizendo o seguinte: quanto mais amor temos, mais fácil viveremos nessa passagem, mais fácil morreremos, mais fácil aceitaremos tudo. Então, quanto mais ódio, tudo fica mais difícil. Quanto mais rancor, menos perdão. Então, temos que viver com amor. E toda reforma interior, toda mudança para melhor, depende do nosso esforço. Então, se a gente não aceita mudança, a gente não quer mudar, a gente quer manter tudo como sempre foi, tudo vai ser mais difícil, porque as coisas mudam. E se a gente não aceita a mudança, as coisas não vão acontecer. E não vão acontecer porque a gente não aceita, porque as coisas vão acontecer. E se a gente não quer aceitar que elas aconteçam, o culpado somos nós, porque não tem como evitar que as coisas aconteçam. As grandes verdades de Buda nos diz coisas maravilhosas. Ele fala 4 coisas: a existência do sofrimento, o nascimento, a idade, a morte e os desejos são sofrimentos, precisam ser reconhecidos. Então a gente tem que admitir, quando a gente nascer, envelhecer, morrer e desejar, vai causar sofrimento. Então ele determina o seguinte: bicho, nasceu, você vai sofrer de alguma maneira, algum dia, ou vários dos dias, e ponto. Aceita que dói menos, né? É o que costumam falar. Aí você tem que... O ponto 2, a origem do sofrimento. É preciso olhar para o sofrimento e saber qual a origem. As pessoas buscam prazeres que não duram e buscam alegrias que levam a mais sofrimento. Olha só. Qual é a origem do nosso sofrimento? Muitas vezes é não aceitar o que acontece. Então, precisamos entender o porquê que a gente não aceita as coisas.
no Pai Nosso a gente fala, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então a gente fala toda hora que reza, a gente fala, vai lá, tamo junto, é com você. Aí quando acontece alguma coisa, a gente fala, porra, mas por que comigo? Né? Mas não vamos por essa linha, vamos seguir aqui. A gente precisa olhar o que nos faz sofrer. Então se eu compro roupa, compro joia, compro não sei o quê, para me deixar feliz. E no dia seguinte eu falo, puta, comprei um monte de coisa e não me deixou feliz. Então para que comprar esse monte de coisa? A gente descobrindo as coisas que não nos causa felicidade ou que não nos compensa. Puxa, comi um monte de chocolate e... Então não. Vamos buscar, vamos descobrir e vamos matar o mal pela raiz. Vamos curar lá na essência. Terceiro, o fim do sofrimento. Já que a gente sabe que existe, que tem uma origem, então 3, o fim do sofrimento. Paramos de sofrer quando evitamos as coisas e atividades que causam o sofrimento. Então, como evitar? Se a gente sabe que tem, vamos descobrir e vamos parar de sofrer. E o 4 é caminho octuplo que nos leva a superar o sofrimento, como a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, o comportamento correto, o meio de vida correto, o esforço correto, a atenção plena e a concentração correta. Ou seja, fazer tudo correto. Aí vai ser difícil, né? Vamos se esforçar, né? Fazendo 1, 2 e 3 ali, a gente já vai passar de ano. Mas o 4 seria o sonho, né, para todo mundo. Mas a gente veio para o planeta aqui, nasceu, cara, vamos tentar descobrir então a origem, admitir que a gente vai sofrer, que vai ter problema, qual a origem deles e como evitar, né, que a gente assim tenta sofrer um pouco menos. Vamos para alguns provérbios, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E sim, mudam-se os tempos, mudam-se as regras, mudam-se as vontades, mudam-se os jeitos, muda tudo, porque o mundo é em constante evolução. E tem um que eu gosto aqui. Pedra que muito muda não cria lodo. Sim, a pedra que muda muito não cria lodo. A pedra que fica parada, ela fica ali, né, com aquele lodo e tudo. E a gente é a mesma coisa, né? Se a gente fica muito paradinho, a gente vai criando lodo, vai criando... Então tem que fazer exercício, tem que se mexer, tem que passear, tem que olhar para coisas diferentes, a gente tem que ir, né, se mexendo, a gente tem que ir em constante evolução, em constante estudo, a gente não pode parar. Mas a gente tem músicas também, né, que falam sobre isso. Tem uma que eu amo, tá no livro, né, Sem Ouvir, Mas Não Entendi. Tem 100 músicas lá, essa é uma delas, de Lulu Santos, gravada em 1983, como uma onda. Nada do que foi será, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como o mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo, no mundo. Certa vez eu ouvi que a vida é feita de desafios, que são problemas. São como as ondas do mar, que vêm em nossa direção. E a gente tem duas alternativas. A onda é um problema. Ou a gente deixa ela nos levar, ou a gente supera ela, né? Então, comparando um pouco ali com a música, que é genial, brilhante, né? Ou a gente deixa o problema nos levar, as mudanças nos levarem, ou a gente supera elas. Então, o poder de adaptação, de encarar e ir para frente é fundamental. Tem outra música que eu acho muito boa, Até Quando, feita por Gabriel Pensador, em 2001. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Até quando você vai ficar usando rédea do cavalo? Rindo da própria tragédia? Pobre, rico ou classe média? Muda essa postura. Muda que o medo é um modo de fazer censura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Eu não vou nem comentar porque ela acho que é brilhante por si.
E tem aqui uma... Eu via essas músicas de criança, vendo lá SBT, o Gugu, alguns outros programas, e Trio Los Angeles. Trio Los Angeles era uma banda no estilo caribenho ali, era um cantor com duas mulheres dançando, fazia muito sucesso na época, tinha uma sensualidade que na época era normal, e eu cantava música ali, e um dia eu fui olhar para a letra, e nessa ideia de ouvir, mas não entendi, tem duas músicas que tem uma letra que me interessou. Uma delas é: entre nessa nave, aperte o cinto, a sorte vai ser lançada. A felicidade é uma estrela e você tem que alcançar. Quem quiser brincar pode se queimar. É sempre assim, até o fim, e nunca vai mudar. Chega de sonhar, o game é para valer. Quem vai ganhar, quem vai perder, o tempo vai mostrar. Para mim é uma analogia com a vida, né? O game é a vida e é para valer. Então, aperta o cinto, entra e vamos pro jogo. A gente pode se dar mal, pode se dar bem. Mas, vai. Vai com força, vai com fé que... E a outra é: vem dançar mambolê. Já é tempo de esquecer todas as amarguras. Vem provar comigo um pouco de alegria. Não, isto não é fácil, mas vai dar certo. Se você participa da nossa festa, vai esquecer de vez todos os problemas. Não procure nada que o atrapalhe. Vem dançar mambolê. Então, de uma música ali que parecia uma coisa, acho que só de uma dança sensual, uma alegria ali, poxa, ele está dizendo o seguinte, né? Já é tempo de esquecer as amarguras, então para de sofrer, para de ficar guardando aquela coisa que fica te levando para baixo, perdoa, joga para frente, né? Vamos ser felizes. Vem provar um pouco de alegria, aliás, que prove muito de alegria, né? Que seja muito feliz. Larga esse lado negro aí, né? Não é fácil, mas é possível, né? Pode dar certo. E se você participar da festa, esqueça seus problemas e vai em frente. Não é para largar tudo, mas seja otimista, procure o que é seu, né? E não procure nada que o atrapalhe. E vai viver. Acho que para mim aqui foi uma forma bonita de encarar e de trazer um otimismo. Agora, uma das que eu acho sensacionais para essa questão de mudança, o mestre Tom Zé fez em 76 uma música chamada Tô. E ela é brilhante porque ela reconstrói tudo. E nessa ideia de verdades verdadeiras, das coisas que a gente vem redescobrindo, da versão de quem conta a história, ele fala o seguinte: tô estudando para saber ignorar. Normalmente você estuda para aprender, mas hoje a gente percebe que a gente precisa estudar para a gente desconstruir verdades que a gente aprendeu, que era a versão de alguém. Então ele fala: tô estudando para saber ignorar. Eu tô te explicando para te confundir. Eu tô te confundindo para te esclarecer. Eu tô iluminando para poder cegar. Eu tô ficando cego para poder guiar. Então é todo esse movimento de desconstrução. E nessa ideia, né, sobre mudanças, eu às vezes me vejo pensando, né, poxa, será que eu estou no meu caminho? Será que eu estou fazendo as coisas certas, né? E eu lembro de uma música do Raul Seixas que falava o seguinte: não sei onde eu estou indo, mas sei que eu estou no meu caminho. A gente talvez nunca saiba se escolher o melhor caminho, mas portas se abrem na nossa vida, né? Oportunidades aparecem. E acho que a questão é essa: a gente, se ficar sentado e ficar sempre com a nossa vidinha, paradinho ali, criando lodo, a gente nunca vai saber se foi a melhor escolha, abraçar ou não as portas, as oportunidades que aparecem. Então a gente tem que se mexer, a gente tem que buscar alternativas, e nessas alternativas talvez tenha a loteria, né? A Mega Sena que tanto a gente procura. Então, vamos se mexer, vamos mudar, vamos se adaptar às mudanças. É preferível, eu sempre falei para os meus colegas de trabalho, meus amigos, a gente tem duas opções: mover ou ser movido.
E mover é sempre a melhor opção, né? Porque ser empurrado por alguém é pior. Se a gente tem a chance de mover, de escolher o caminho, é sempre muito melhor. É, eu não sei se tudo que eu escolhi foi a melhor, mas eu cheguei aqui, aos 44 anos, eu escrevi esse livro. Eu até então tive 2 filhas, plantei algumas árvores, então eu cheguei naquele momento, né, de ter filho, escrever um livro e plantar uma árvore. E hoje eu entendo o porquê dessa frase, porque ter filho pode ser fácil, né? Mas ter filho e criar e a responsabilidade de cuidar de um filho é muito grande. Ter uma árvore parece ser fácil, planta lá uma árvore, mas plantar uma árvore é um gesto de carinho, né? É um gesto de carinho porque por vezes você não vai ver em vida aquela árvore no seu auge, aquela árvore plena, grande, gigante, que uma criança vai colocar ali um balanço. Então, a árvore que a gente curte hoje foi talvez plantada por uma pessoa 100 anos atrás. Então, a gente plantar uma árvore não é simples. Uma doação para alguém lá na frente. E escrever um livro também parece simples, mas escrever livro também, além de um projeto pessoal, né, às vezes de um alívio, de descarregar alguma coisa, é muito importante, porque você está colocando algo para um terceiro, é uma responsabilidade muito grande, e é um carinho. Então, essas 3 atividades, de fato, não são coisas simples. Eu me vi, então, realizando isso aos 44 anos, e agora eu me vejo gravando esses vídeos para difundir todo esse material. Espero que tudo isso seja bastante útil, espero que com isso a gente, de fato, faça pequenas mudanças. Porque estando hoje gravando esse vídeo para vocês, eu mudei muita coisa na minha vida, né? Eu mudei muito até chegar aqui e para encarar essa tarefa que eu faço hoje, eu tive que mudar muito. Então, eu me sinto, né, capaz, né? Eu fui capaz de mudar e chegar até aqui e certamente eu vou mudar muito nos próximos anos para chegar nos objetivos que eu tenho. Então, eu desejo uma boa mudança para vocês, um bom ciclo de mudanças, que as adaptações sejam feitas para que você possa usufruir ao máximo de todas as mudanças que certamente vão chegar, vão bater na porta, e que a gente possa ter a maior felicidade e que a gente possa refletir sobre tudo isso, refletir sobre mudança, para que a gente possa ficar mais seguro, mais forte, para a gente ter consciência da nossa natureza, do nosso normal. Adorei estar aqui com vocês hoje, obrigado e até o próximo encontro.